Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos levando. A aula de hoje nós vamos ver os tipos de soluções, a concentração e como se prepara as soluções. Basicamente, nós vamos trabalhar no nosso curso com soluções aquosa, ou seja, o dispersante vai ser a água. Mas nós vamos também ver alguns efeitos de alguns solventes miscíveis com a água, o que vai causar isso no equilíbrio. Assim que a gente entrar no nosso livro, nós vamos começar a discutir essas situações também, quando se mexe com a constante dielétrica da água, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Então, só para ter uma ideia dos tipos de soluções, nós podemos ter 9 tipos de solução, onde o dispersante, aquele que aparece com maior concentração, o dispersante pode ser sólido, líquido, né, e gasoso. O dispersante, né? Então, ele pode ser um sólido, um líquido e gasoso. E o dispersado pode ser líquido, sólido, líquido e gasoso, né? Começando, então, sólido, né? Nós vamos ter o quê? Latão, cobre. Latão é cobre, zinco, bronze é cobre e estanho, né? Solda, esses de calha, é estanho e chumbo. Podemos ter liga níquel e crômio, né? O líquido seria mercúrio em ouro. Quando eu trabalhava muito com polarografia, quem trabalhava com polarografia, que era o eletrodo gotejante de mercúrio, né? A gente tirava o anel, as joias, porque o pequeno contato do ouro, do mercúrio com o ouro, entra no interstício do ouro e o ouro fica quebradiço. Então, não convém trabalhar com joias, né? Quando se trabalha com mercúrio. E gás em paládio, né? Então, o dispersante aqui é o paládio, por exemplo. É uma das formas de se estocar gás hidrogênio em paládio. Depois nós temos sólido em água, seria aqui a sacarose. Líquido líquido seria etanol em água e gasoso seria gás carbônico em água, nos refrigerantes, por exemplo. Depois, sólido em gás, nós temos gelo seco, que é o dióxido de carbono sólido em nitrogênio, né? Líquido, nós teríamos o clorofórmio em nitrogênio, e gasoso seria o oxigênio em ar, do ar atmosférico. Como nós vamos trabalhar com soluções aquosas, então, quem vai ser o dispersante é a água, são soluções aquosas. Podemos ter misturas de etanol com água, dioxano e água, acetona com água. Nós vamos ver qual que seria esse efeito, tá certo? Mas, basicamente, o dispersante vai ser a água. Então, por exemplo, a sacarose, que tem uma massa molar de 342,3, nós vimos isso, solubiliza a 20 graus quase 2 quilogramas, está aqui, ó, né? Então, a solubilidade é 5,8 mol por litro. Ela não é um eletrólito. Nós vimos que a sacarose tem 8 hidroxilas que formam ligações de hidrogênio com a água, por isso tem essa alta solubilidade, né? Que está aqui. Então, ela passa de sólido, ela fica aquosa, ela não tem dissociação. Ao passo que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Que tem a massa molar colocada aqui, ó, solubiliza em torno de 360 gramas por litro. A solubilidade é 6,2, né? Mol por litro. E aqui sim, o cloreto de sódio é um eletrólito. Lembra que nós falamos sobre isso? Produz os seus íons. É eletrólito porque essa solução vai conduzir a eletricidade. Então, vai aumentar a condutividade elétrica da solução, ao passo que a sacarose, isso não ocorre. E também nós temos etanol orgânico em água, fica etanol aquoso. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Quando a água estiver em maior quantidade, a água vai ser o dispersante, e o etanol seria o soluto. Caso contrário, se tiver mais etanol do que água, quem vai ser o dispersante vai ser o etanol e o soluto seria a água, tá certo? Mas aqui a quantidade maior é de água, então a água que é o dispersante.
Vamos agora ver como que se prepara uma solução, né? O primeiro exemplo que nós vamos dar aqui vai ser preparar a solução de ácido clorídrico. Já em quantidade de substância, que é M, né? Vamos ver agora como que se prepara uma solução de ácido clorídrico. O dispersante é o solvente, vai ser água, e o soluto é ácido clorídrico. A concentração vai ser dada em quantidade de substância, que nós chamamos de N por litro, né? É uma concentração molar ou molaridade antiga, tá certo? Então, está aqui, ó. A concentração em quantidade de substância é a quantidade de substância dividida por volume da solução em litros. Isso aqui é o volume da solução. O primeiro problema já começa com a nomenclatura que eles usam no rótulo dos frascos. Esse PM é peso molecular, é uma nomenclatura antiga. Aqui teria que ser M, de massa molar. E a massa molar, então, do ácido clorídrico é 36,46, que é a massa molar do cloro e 1 de hidrogênio, que vai dar esse valor aqui. E o título, né, ele está entre, de um modo geral, do ácido clorídrico concentrado, ele vem entre 36,5 e 38. Que valor pegar? Geralmente nós pegamos aqui, eu pego em 37, né? Depois, há frasco que vem a densidade, outros não, mas na maioria dos casos vem a densidade, que é em torno de 1,19 gramas por mililitro. Então, aqui no lugar daquele PM, como nós falamos, é massa molar, que é 36,46, né? Então, qual que é o exemplo? Vamos passar um exemplo assim, ó. Quantos mililitros da solução concentrada aqui de ácido clorídrico, né, serão necessários, se essa é minúscula, serão necessários para preparar 0,1 litro de uma solução de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. Então, ele está dando o volume final, o volume da solução e a concentração. Notem que, quando nós pegarmos um volume desta solução, 37% é o ácido clorídrico, que é o gás solubilizado em água. O restante é a água. Não podemos esquecer disso. E aqui, quando nós fazemos esse cálculo, nós estamos calculando a massa do ácido clorídrico, do gás que está solubilizado lá. Bom, separando a massa do ácido clorídrico aqui, nós vamos ter o quê? A concentração vezes a massa molar vezes o volume da solução. Então, qual que vai ser a massa? Vai ser M vezes M do massa molar do ácido clorídrico vezes o volume. Nós queremos uma concentração 0,1, ela está aqui. A massa molar do ácido clorídrico é 36,46 e o volume em litros da solução é 0,1. Qual é a massa que nós devemos pegar do ácido clorídrico? É essa massa aqui, né? 0,3646. E, tá certo? É a massa, mas nós estamos pedindo o volume. Tá certo? Então, qual que é a massa que tem que ser pego da solução? Tem que fazer uma regra de 3 inversa lá. Tá certo? Nós chamamos o título de 37, então faz uma regra de 3 inversa, 100 por 37, vezes a massa que nós calculamos aqui, ó, né? Tá certo? Isso vai dar uma massa da solução de 0,985. Notem que 37% dessa massa é ácido clorídrico e os 63% é de água. É só calcular, vai ver que vai dar essa massa aqui. Então, como densidade é M sobre V, volume foi dada a densidade lá, tá certo? O volume vai ser essa massa calculada dividido pela densidade. Então, essa massa dividida pela densidade vai dar 0,828 mililitros da solução. Percebe? Outra forma de calcular também é calcular a concentração em gramas por mililitro. Dado o título, divide por 100 vezes a densidade em gramas por mililitro. Então, o título é 37, divide por 100, vai dar 0,37 vezes a densidade. Então, nós vamos ter o quê? A concentração vai ser 0,4403 gramas por mililitro. Então, em 1 mililitro, nós vamos ter essa massa. Qual é a massa que nós precisamos? Essa calculada, 0,346. 0,346 V. Fazendo a regra de 3 aqui, ó, 0,36
dividido por 0,44, vai dar aquele volume que nós calculamos. É assim que é feito, então, o cálculo dessas concentrações. Não se esqueçam que 37% é o soluto, o restante é solvente, já é água. Se 37 é o soluto, 63 é água. Então, por isso que é feita essa regra de 3 inversa aqui. Tá certo? É assim que nós calculamos, viu? Uma outra forma de expressar a concentração é massa-massa, né? Um exemplo típico é o zero cal, né, que é o que tem o aspartame, é um edulcorante, é um adoçante artificial. Se eu não me engano, cada envelopinho vem 0,8 gramas, né? E tem baixa caloria. Quem que é o dispersante? É a areia, é acídica, olha. 98% é acídico e 2% é o adoçante. Então, na realidade, para não se trabalhar com massas muito pequenas do edulcorante, ele vem disperso em sílica, que é areia. Como nós não temos ácido fluorídrico no estômago, do jeito que ele entra pela boca e sai pelas fezes. Então, esse aqui é um exemplo de solução sólido, massa-massa. Um exemplo de solução líquido-líquido, né? Volume-volume, dado em volume vezes volume. O álcool etílico 96 Gay-Lussac, está faltando um zerinho aqui, ou volume-volume, é atribuído a Gay-Lussac, ele que expressava o álcool etílico volume-volume, que tem uma densidade de 0,810 gramas por mililitro. É o álcool hidratado, olha lá, aquele zerinho que ficou faltando aqui. Esse é o álcool 96 Gay-Lussac. O álcool agora no Brasil, ele é expresso em graus INPM, que quer dizer Instituto Nacional de Pesos e Medida. Enquanto graus GL é em volume, o graus INPM é dado em massa, em grama do etanol absoluto, ou seja, etanol puro vezes 100, dividido pela massa total, ou seja, a massa de etanol mais massa de água, como colocado aqui, né? Percebe? Então, enquanto aqui é em volume, aqui é em massa, né? Como que nós fazemos, então, a conversão em graus GL em graus INPM, né? Esse gráfico vai esclarecer muitas coisas aqui. Aqui na abscissa nós estamos marcando o grau alcoólico em GL, em Gay-Lussac. Então, em zero de etanol, nós vamos ter o que? Água pura, que a densidade é em torno de 1. Aqui é a densidade na ordenada, tá certo? É densidade em gramas por mililitro. Então, zero de etanol, a densidade igual a 1. 100% de etanol, 100% GL, a densidade é 0,789. Então, a densidade em Gay-Lussac, a densidade vai estar por aqui, ó. É 0,810, como nós vamos ver adiante. Ou seja, a densidade em dados em Gay-Lussac, em volume, ela vai variar de 0,789 até 1. Essa variação não é exatamente uma reta, assim, é uma pequena curva, mas ela se aproxima muito de uma reta, como está marcado aqui. Então, como é que fazemos essa conversão? Se nós tivermos 1 litro de álcool 96 Gay-Lussac, ou seja, 1 litro são 1.000 mililitros, nós vamos ter 960 mililitros de etanol. O que é feito? É colocado 960 mililitros de etanol e o volume é completado para 1.000 mililitros, como colocamos aqui. Mas há uma contração de volume, porque há ligações de hidrogênio, ligações intermoleculares entre moléculas de etanol e de água. Então, esse volume de água é maior que 40, né? Se nós colocarmos numa proveta, por exemplo, 50 mililitros de etanol e 50 de água, nós não teremos 100. O volume vai ser, acho que 92, 99,2, alguma coisa assim, não sei de cabeça, mas há uma contração, como há uma contração aqui, por conta das ligações de hidrogênio. Então, certeza que nós temos 960 mililitros aqui de etanol, vezes a densidade, ó, aquela que foi marcada, que foi vista aqui, para o etanol puro, 0,789,
nós temos uma massa, então, de etanol de 757,44, que vai ser multiplicado por 100, né? E qual que vai ser a massa do etanol a 96%? A densidade está aqui, ó. Densidade vezes 1.000 mililitros vai dar uma massa de etanol mais massa de água de 810 gramas. Então, coloca 810 gramas aqui, faz essas contas. Então, vai dar 93,51. Então, um álcool 96 GL vai ser igual a 93,51. Né? Na literatura, nós vamos ver valores variando entre 92,2, 92,3 até 94 alguma coisa. Muitas pessoas, quando fazem esse cálculo, eles fazem sem levar em consideração essa contração de volume, e ele tem que ser levado em consideração. E outros fazem usando um densímetro, mas muitas vezes eles não calibram o densímetro. Né? Outra coisa, precisamos saber em que temperatura que isso é feito. As considerações aqui foram feitas por uma temperatura de 20 graus, tá certo? Então, é assim que é feito. Nós vamos ver também concentrações expressas em partes por milhão, que seria ppm. Quase não é muito usado, talvez mais na indústria, mas mesmo assim encontramos artigos e situações que expressam em ppm, que seria o quê? 1 miligrama do soluto por litro ou 1 miligrama do soluto por quilograma, né? Quando é massa-massa. Partes por bilhão, ppb, seria 1 micrograma por litro ou 1 micrograma por quilograma. E partes por trilhão, que seria ppt, seria 1 nanograma por litro ou 1 nanograma por quilograma. E para finalizar a aula de hoje, isso aqui quase não se encontra em livros novos, talvez livros muito antigos, é trabalhar com peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Essa é uma água oxigenada normalmente comercializada em farmácias, que ela é a 3% ou 10 volumes. Como fazer essa conversão aqui de 10 volumes para 3% ou vice-versa? Né? Por definição, se tiver um litro de água, de solução de água oxigenada 10 volumes, se tiver nas condições de temperatura e pressão aqui, ela vai liberar, por definição, 10 volumes de oxigênio, ou seja, se tem um litro, ele vai liberar 10 litros de oxigênio. Essa é a convenção, uma água, então, 10 volumes, libera 10 vezes mais o seu volume em oxigênio. Considerando que o oxigênio tem um comportamento de gás ideal, aplica a equação dos gases, nós teremos o quê? A quantidade de substância, PV por RT. Então, as condições é a pressão 1 atmosfera, 10 litros aqui, constante dos gases, e aqui a temperatura em graus termodinâmicos, 273,15 Kelvin. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter uma quantidade de substância de 0,446. A relação aqui é 2 vezes a quantidade de substância de peróxido para 1 de oxigênio. Então, a quantidade de substância de peróxido é 2 vezes aquela de oxigênio. Essa aqui é 2 vezes esta. Então, 2 vezes o que foi calculado aqui para a quantidade de substância de oxigênio vai ser o quê? Vai dar 2 vezes 0,446, vai dar 0,892. Então, qual que é a massa de peróxido de hidrogênio nesta solução, do soluto? Vai ser a quantidade de substância vezes a massa molar do peróxido de hidrogênio, que é 34. Então, 0,892 vezes 34 vai dar em torno de 30,238 gramas. Né? E qual que é a massa dessa solução? É só multiplicar o volume pela densidade da solução. Né? Volume de 1 litro ou 1.000 mililitros vezes a densidade vai dar uma massa da solução de 1.012 gramas. Qual que é a percentagem, então, de peróxido de hidrogênio nesta água oxigenada? Essa massa calculada vezes 100 dividido pela massa total da solução, dá em torno de 3%. Então, uma água a 10 volumes, ela vai ter 3% em oxigênio, em peróxido de hidrogênio. Tá certo? Se cuide aí, até a próxima aula. Muito obrigado.